Meus amigos, em nossos estudos até o presente momento, podemos dizer que nós reconhecemos que nós não nascemos de aparência física com o atual. Ou seja, é notório, é fato, é incontestável que nós não nascemos assim, nós não aparecemos no planeta desta maneira, ok? Então nós somos fisicamente, intelectualmente e moralmente fruto de um processo evolutivo. E que este processo é divino. É importante essa característica de divinização do processo. Né? Por quê? Pois nota-se neste processo que não se é permitido a regressão. Né? Ninguém volta a ser o que era antes. Né? Então, isso aí, é claro, mais à frente nós vamos estar falando sobre isso, né? Com, digamos, as lanternas que nasceram nesse planeta para iluminar a nós todos, né? E de vez em quando aparece aí uma luz para nos ajudar aí com relação ao entendimento do porquê existimos, né? Aqui. Então, não é permitida a regressão, apenas o estacionamento. Né? Dentro do processo aprendizagem, você pode não aprender, mas desaprender não. Tá? Nós vamos estar falando também mais à frente sobre isso daí. Bom, que tudo que hoje sabemos e compreendemos advém de aprendizados acumulados, né? Mesmo o que no hoje se sabe ser um engano, né? Essa diferença de conhecimento, alguns permanecem, né, estacionados com conhecimentos aí de base e outros evoluem, né? É que existem mecanismos naturais, ou seja, dentro do da nossa própria estrutura física, né? Ou seja, pré-estabelecidos para que pelo exercício, né, desses mecanismos, à medida que nós vamos usando esses mecanismos, a gente possa transcender aos instintos, né? Nos distanciando do gerenciamento dos instintos, nos intelectualizando, nos tornando aí mediadores entre o pensamento ou alma com os espíritos livres. Que as primeiras manifestações da espiritualidade, fora do campo dos instintos primários, se deram quando as condições para isto se tornaram favoráveis. E assim, nós homens nos iniciamos no campo da compreensão do porquê existir. Iniciamos. Que os primeiros indivíduos a se tornarem mediadores potenciais, no caso os xamãs, bruxos, magos, etc., eles se tornaram líderes espirituais dos primeiros grupos sociais. E que o uso dos conhecimentos, mais as potencialidades desenvolvidas, condizentes com a sua maturidade intelectual, construiu diversos misticismos que ainda hoje são utilizados. Muito bem. Agora, nós vamos iniciar nosso estudo em um cenário um pouco mais evoluído, considerando que isso somente foi possível graças a evoluções anteriores como, né? E também lembrando que a banda de tempo não foi um dia, não foi uma hora, não foi 2 dias, não foi uma semana, não foi um mês, foram milhares de anos para que isso ocorresse, para que isso acontecesse, né? Então, as evoluções anteriores que mais deram condicionaram a avançarmos, né,
na subsistência nossa, na condição de sobrevivermos ao planeta e evoluirmos, transcendermos aos instintos, digamos assim, deixando de sermos mais animais, né? E passamos a ser mais homens, né? Foi, primeiro, o desenvolvimento da fala, né? Com a linguagem, né? Ou seja, o corpo físico nosso passou por transformações, o aparelho fonador foi construído, ele não existia de forma como hoje nós temos aí cordas vocais, a formação da nossa boca, né, com o véu palatino, a língua, a dentição. Então tudo isso contribuiu para fisicamente para nos condicionar a fala, a construção de uma linguagem. Então, a descoberta e o aprendizado de como reproduzir o fogo. O fogo foi fundamentalmente importante para a nossa evolução, tá? Isso por quê? Porque se imagine hoje sem o fogo, né? Foi pelo fogo que a gente conseguiu maior segurança, né? Principalmente à noite, né? As noites, imagine você à noite sem fogo, só lua e estrelas. Em um tempo nublado de noite, sem lua e sem estrelas, uma escuridão total. Então, a descoberta do fogo, né, de como manipular o fogo, reproduzir o fogo, lembrando que todo esse processo de descoberta, manipulação, controle, reprodução do fogo, também não foi um dia, 2 dias, uma semana, um ano, não. Foram muitos anos para se aprender a reproduzir o fogo e a controlar o fogo. Bom, e graças ao fogo, né, a gente descobriu que o alimento ficaria mais saboroso, a carne, né, poderia ser cozinhada, assada, né, e assim, digamos assim, de certa forma, aumentar a condição proteica dela. Né? E nisso causando também evoluções no nosso físico, né? Como por exemplo a questão cerebral, né? Depois que nós começamos a comer carne, digamos assim, o nosso cérebro começou a aumentar, né? Começou a criar condições para que o pensamento pudesse evoluir. E um outro é a construção de ferramentas de defesa, caça e de utensílios, né? Isso também foi muito importante, porque demonstra que nós viemos ao longo dos anos, né, de milhares de anos, construindo condicionantes para que nós possamos sobreviver, né? Transformar a natureza em nosso favor, né? Então, quando a gente vai falar agora sobre essa transcendência de cenário, nós vamos descobrir o porquê que nós saímos do nomadismo para entrar no sedentarismo. É muito importante, uma outra evolução aconteceu e muito importante. E algumas linhas de antropólogos, pesquisadores, historiadores, e eu concordo plenamente, porque é condizente, né, com o comportamento humano, afirmam que os responsáveis pela construção dessa ferramenta que propiciou a evolução, a transcendência, né, de um modo de viver para outro modo de viver, né, de nomadismo para o sedentarismo, foram as mulheres, né? Ok? Nós vamos falar. Quando se considera que a mudança de nosso modo de viver se deu pelo fato de que descobrimos, ou melhor, que as mulheres descobriram que fazendo uso do ciclo da vida, observando aí a natureza, inibiria a necessidade de se viver de forma nômade, ou seja, mudando-se de ambiente ou lugar todas as vezes que se exauriam os recursos necessários,
para a sobrevivência do grupo. Então, atribuiu-se a esse fato inegável a responsabilidade por grandes mudanças. Mudanças que impulsionaram a nós da espécie homem, né, a uma nova forma de se relacionar com a vida e com seus conflitos existenciais. Então, vários fatores, em consequência do sedentarismo, agiram de forma a contribuir com novas construções religiosas. Essas construções, que hoje se consegue compreender que foram feitas pelo simples uso de observações, sem muito cuidado em analisar as causas, nos levaram aí a continuar a divinizar aquilo que nossos sentidos percebiam, mas que pouco compreendiam. Então, a natureza continuou sendo a referência de vida e de morte, no caso aí da morte, mas não do como havia vida, como a vida surgia, né, de fato, e como a morte, e o porquê da morte. Né? Bom, o como e o porquê, não podendo de forma coesa e desprovida de fantasia serem descobertos, pois se sabe que informações, mesmo que básicas, não caberiam a indivíduos tão ignorantes, digamos, de tão infantil idade intelectual e espiritual. Né? Então a gente pode afirmar com total e plena certeza que nesse período, nessa época, muitos jardins do Éden surgiram para vários grupos que ali se assentavam e desenvolviam-se de forma coletiva. Aí começou-se a surgir as vilas, os vilarejos, os agrupamentos, né? E dentro desses agrupamentos, o que aconteceu aí foi o desenvolvimento da religiosidade, baseada, lembre-se bem, baseada na necessidade intrínseca, ou seja, de cada indivíduo de poder buscar essa justificativa, essa explicação sobre a vida e a morte, e sobre o sofrimento da vida durante a vida, sobre as causas, né, das coisas que aconteciam, que eram percebidas, né, e assim por diante. Então as religiões começaram a tomar corpo nessa fase, mas lembre-se, em função deste fato, né, porque se ele não tivesse ocorrido, ou seja, se não tivéssemos saído aí da condição de nômade, né, de viajantes pelo planeta, talvez não teríamos atingido a esta forma de religiosidade que a gente tem hoje em dia.